Tem gente que é crente só dentro da igreja. Quando ele estava falando, ó, você tem que ser crente no mundo, tá? Aqui dentro é fácil. É lá fora que você vai iluminar, onde tem trevas. Lá você ajuda o faminto, lá você veste o nu, lá você desata as correntes dos escravos. Lá você leva a esperança, lá você faz a diferença. Aqui não. Aqui todo mundo vai ter um bom comportamento, mas é lá fora, nos detalhes. Um dia eu vigio a boca, um dia eu vigio a mente e depois eu sou carnal. Um dia santo e nos outros outros fazendo escravos, brigando, cometendo injustiças. O que a palavra diz? Quem leva alívio, recebe alívio. A palavra diz que quem faz o bem ao próximo está fazendo a si mesmo. O que eu tenho feito para realmente mostrar? E como a gente acabou de ler, eu vou clamar e eu vou te responder. Como que eu vou convidar um colega de trabalho? Como eu vou convidar um vizinho? Se a própria pessoa muitas vezes é um escândalo. Que ela está ouvindo lá a briga, ela está ouvindo lá no trabalho palavrão, ela viu lá que teve uns negócios ali mal conversados, umas coisas estranhas. Já é ruim a pessoa ser um mau exemplo para os de fora. Mas pior ainda é quando é mau exemplo para os de dentro. Diga comigo, por gentileza. Crentes na prática. Crentes na prática. Todas as palavras que nós recebemos servem para nós todos os dias. Não existe isso de, essa palavra tinha que ser para o fulano. Não. A palavra é para mim e é para você. A palavra tem que dividir para mim, tem que dividir para você. Sabe por quê? Porque se nós não vigiarmos, e é muito fácil isso acontecer. Se nós não vigiarmos, a palavra não impacta mais. Deixa separado para mim, Júlia, a palavra que eu usei de manhã, de Mateus 13, os versículos 5, 6, o 20 e o 21. Mateus 13. E se isso acontece, é o que o profeta Isaías falou. Ainda que vocês estejam sempre ouvindo, vocês nunca entendem. Ainda que vocês estejam sempre vendo, vocês jamais entendem. Jesus falou sobre isso. Daqueles que estavam sempre ouvindo a palavra, mas nunca entrava. Que estavam sempre participando de coisas espirituais, mas nunca entendendo com o coração. Porque a gente pode entender a palavra de duas formas, pessoal. Com a nossa mente ou com o nosso coração. A gente pode entender a palavra com a mente, como se nós lermos a parábola do semeador ou a parábola do joio e do trigo. Que se você pesquisar lá e ler, os discípulos foram até Jesus para perguntar: mestre, explica para a gente a parábola. Ele foi lá e explicou o que cada um significa. A parábola do semeador, lá de Mateus 13, ele explica o que é cada semente. A que caiu fora do caminho, os pássaros vieram e pegaram, aquela que caiu em terreno pedregoso, aquela que caiu em terreno com espinhos e aquela que caiu em boa terra. Então ele explicou. Um é aquele que recebe a palavra, mas o diabo vem e já leva. Outro que eu vou citar para você é o que cai em terreno pedregoso, ou seja, tem um pouquinho de terra e um pouquinho de pedra, ou seja, não tem raiz. Ele até cresce, mas ele murcha, porque não tem firmeza, não tem raiz, não dá para crescer. Outro tem os espinhos, que é aquele que é sufocado pelas bênçãos, pelas preocupações. E aquele que cai na terra boa, que multiplica 30, 60 e 100 vezes mais. Isso é entender com a mente. Ah, Senhor, é isso que o Senhor quis dizer? É isso que o Senhor quis dizer quando o Senhor falou lá do joio e do trigo?
que o joio e o trigo são duas igrejas e ambas crescem também. Mas se você fizer de uma maneira errada, você atrapalha o trigo tentando tirar o joio, então você tem que ter sabedoria para lidar com as coisas, isso você tem que entender com a mente. Mas entender com o coração é quando aquilo entra como revelação, como entendimento na nossa vida. Porque se eu me tornar impermeável, insensível à palavra, eu vou morrer. Porque é somente com a palavra, pessoal, que nós temos condições de enfrentar as coisas. Porque sem a força da palavra, sem o poder da palavra, sem a esperança que nós cantamos agora da palavra, o que vai bater? O desânimo. A pessoa não vai ter mais força. Então a gente não pode ser aquela semente que caiu em terreno pedregoso. Coloca para mim, por favor, esses versículos, o 5, o 6, o 20 e o 21. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram. Fala comigo, por quê? Não tinham raiz. Aí Jesus explica. Põe no 20, por favor. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele, olha, vamos juntos, presta atenção comigo. É aquele que ouve a palavra e logo, olha só o que acontece com muitas pessoas, recebe com alegria. Sempre que você recebe uma palavra, sempre que você recebe uma entrega do jejum, todo mundo fica feliz aqui? Não recebe a palavra? Amém, amém, Senhor, eu tomo posse dessa palavra e vai acontecer domingo. Recebe a palavra com força, com alegria. 21, segunda-feira. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, porque ela vai vir, ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Então nós temos que analisar. Ela até cresce rápido, mas ela não se sustenta porque ela não tem raízes. Então, meus queridos, a gente não pode se emocionar com a palavra. A gente tem que se alegrar com ela. Mas também saber que é somente ela que vai nos dar força quando chegar uma tribulação, uma perseguição. Porque senão, eu vou abandonar. É o que esses dias a gente falou, que a experiência que a pastoriana teve, pessoas negando Jesus por causa de um copinho de papel de café. É esse o nível que muitos crentes que se dizem cristãos, mas que se tornaram impermeáveis. Gosta de uma profecia, gosta de uma emoção, gosta de um evento, mas na hora do teste, mas é um teste assim, de bebê. Só para ela falar a verdade. Ela vende Jesus por causa de um copinho de papel. Então cabe a nós, pessoal, termos a força de caráter. Porque os nossos filhos, os filhos de muitas pessoas, na verdade, estão sendo levados aí pelo mundo porque os pais estão desunidos e estão fracos. Porque a palavra não tem sido a fortaleza deles. E por que estão fracos? Porque não são crentes na prática. Recentemente eu falei com uma pessoa que diz que é crente também, 40 anos, ele se gabou. Você vai a alguma igreja, é cristão e tal? Há 40 anos, pastor. 40 anos, vamos lá. Fiquei acho que uns 40 minutos conversando. Nessa conversa, entendendo situações e orientando em relação às situações que ele estava enfrentando lá no casamento dele.
descobre-se que esse crente de 40 anos de fé, para conquistar o seu visto, ele se separou da mulher no Brasil, se separou falsamente, ele divorciou da mulher no Brasil, então aqui ele é separado, mas mora com ela, tudo normal, para se casar com a prima, que tinha já a cidadania. E ela, a esposa, se casaria com outro primo, para ter a cidadania. Aí eu fiquei falando, você tem noção da porta que você abriu? Como é que você acha que isso vai dar certo? Primeiro, você está na mentira total. Segundo, você quebrou a sua aliança. Terceiro, você diz que é crente. Mas está tudo certo. Então, infelizmente, pessoal, esse tem sido o nível que a gente tem visto. Não mais aquele nível lá dos que eram rasgados, que iam para o Coliseu, que eram torturados, que eram queimados, não. A gente se separa, a gente mente, a gente mantém essa mentira por anos, porque não foi mês passado, anos está assim. Para que a gente conquiste alguma coisa na força do braço. Mas cadê confiar em Deus? Cadê apresentar no Senhor? Cadê fazer as coisas, o se ensina ou não? Cadê a integridade? Cadê ser exemplo? Cadê o exemplo? Então veja, uma porta violenta foi aberta na vida dele, no casamento dele, para os filhos dele. Então, pessoal, muitas pessoas têm vivido assim, totalmente cegos. Totalmente cegos, desalinhados, mornos. E a nossa primeira igreja, o primeiro exemplo é a nossa casa. Como é que esses filhos estão olhando para uma situação dessa? Estão olhando a mentira. E como uma porta foi aberta, a família está desalinhada, obviamente. Não está a união dentro, mas está mentindo, mas está certo. Não dá, é impossível ficar certo, porque está errado, não tem bênção, não tem como Deus estar numa situação. Se Deus não está numa situação, é o diabo só mata, rouba e destrói. Então, se a nossa família está desalinhada, é claro que todo o resto estará também. Porque a gente não pode pegar uma palavra para a vida financeira e eu não pego para a vida conjugal. Não funciona assim. A gente não pode ter fé para uma área, mas não ter fé para outra. A Bíblia, a palavra de Deus, não é um buffet. Eu não escolho o que eu vou obedecer. Ou eu estou obedecendo, ou não estou obedecendo. Deus não é uma parte da minha vida. A igreja do Senhor não é aquela que se sente bem, que cumpre algumas obrigações aí no dia a dia, no domingo, para não ficar com aquele peso na consciência. A igreja do Senhor é uma igreja viva, é uma igreja praticante de uma fé no dia a dia. É uma igreja forte, é uma igreja que não nega o Senhor e principalmente não envergonha o Senhor, mas engrandece o Senhor. A nossa vida precisa engrandecer o Senhor, as pessoas precisam ver Deus e querer o que nós temos. Não olhar para nós e falar assim, misericórdia, prefiro ficar aqui na minha vida bagunçada, nessa religião, vivendo isso, porque assim, o outro não está melhor que eu não. Eu pelo menos sou o que eu sou, não fico fingindo de santo para um e para o outro. Olha o que diz aqui em Gálatas 6:7, eu vou ler na Amplificada e na NVI. Não seja enganado, iludido e corrompido. Deus não permite ser zombado, escarnecido, desprezado por meras pretensões. Os seus preceitos, ou os seus preceitos serem postos de lado. O homem inevitavelmente ilude a si mesmo, quando tenta enganar a Deus. Pois o que quer que um homem semeie, isso é o que ele vai colher. Na NVI, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também lhe colherá. Então muitas pessoas vivem se enganando, mas ninguém vai enganar a Deus.
Aqui em Gênesis 8, 22 diz assim, ó: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Então tudo que a gente está fazendo é uma semente. Então a gente precisa ter essa maturidade, pessoal, para a gente crescer todos os dias. Então não pode ser mais um culto, não pode ser mais uma reunião, a gente precisa dessa consciência viva. Fala, consciência viva. Consciência viva do que está acontecendo aqui dentro da nossa mente, do nosso coração. E tomar essa decisão, não, eu quero agradar a Deus. A gente consegue agradar sempre a Deus? Sim ou não? Não. Mas nem por isso a gente para de lutar, não é verdade? Os erros de ontem, agora eu coloco mais força hoje para não errar de novo. Ah, mas errei de novo, então amanhã eu vou botar mais força para não cair no erro de hoje. E assim, ó, vivamos de acordo com o que já alcançamos. É uma prática diária de uma boa semeadura. Às vezes eu posso falar algo tolo, estúpido. Posso, mas eu estou consciente, ó, eu estou vigiando. Estou colocando mais força, ó. Eu sei que isso entristece o Espírito Santo, eu sei que isso não é bênção, eu sei que eu estou atraindo maldição para a minha vida, então, ó, eu vou evitar, eu vou botar mais força para não acontecer de novo. O que tem acontecido? O que nós não ajustamos hoje, não corrigimos hoje, o que vai acontecer? Se nós não tivermos uma consciência viva do que devemos fazer e fazer, esse padrão vai repetir na próxima geração. Então, às vezes você veio de um padrão desalinhado na família, um pai que era de um jeito, uma mãe que era de um jeito, um casamento que não era o melhor testemunho possível. Aí você vê coisas se repetindo na sua vida e se você não quebra esse padrão, ele vai repetir nos seus filhos. Lembra de Jacó. Jacó enganou o pai dele, Isaac. O Labão enganou ele também. Jacó, quando foi perguntado qual era o nome dele, ele disse, eu sou Esaú, meu pai. O anjo, quando estava lá lutando com Jacó, perguntou, qual é o seu nome? Vamos ver se você vai falar a verdade agora, porque da última vez você falou uma mentira. Ah, eu sou Jacó. Agora eu tenho consciência. Agora eu tenho consciência. Então são leis, pessoal, são princípios espirituais. Jacó fez tudo o que ele quis. O Senhor nos dá o livre-arbítrio. O Senhor falou, tudo é permitido. A palavra diz, tudo é me permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não vou deixar que nada me domine. Então Jacó fez tudo o que ele quis. Só que ele precisou passar pela dor de ser enganado. Ele foi enganado pelo sogro e pela esposa que ele era apaixonado. A esposa dele mentiu para ele também. Então a colheita sempre vem. A gente pode achar que não, pode demorar. Mas ela vai vir. Porque Deus está olhando o nosso coração, Deus está analisando as nossas motivações e intenções. Ou seja, a vida com Deus é no fio da navalha. Um pouquinho para um lado está fora, um pouquinho para o lado está dentro. Mas é no fio, é na corda. Então não adianta fazer uma coisa certa com as motivações erradas. Não adianta igual às vezes político, né? Vamos dar um exemplo bem escrachado assim, mas aí a gente tem que trazer para a nossa realidade. Um político na época da eleição, ele sai pelas comunidades e beija todo mundo, e come comida na rua, e vai lá o churrasquinho grego, o cachorro quente. Mas ele quer fazer aquilo? Ele gosta daquilo? Ele se sente feliz naquele lugar? Não. Ele parece que está fazendo uma coisa boa, mas com a motivação e intenção totalmente mentirosa. Então, vamos trazer para a nossa vida. O que a gente faz? Tem a motivação e a intenção certa? Ah, não, mas isso é bom. Mas Deus não está olhando se isso é bom. Deus está olhando a minha sinceridade, porque Deus vê tudo. Então, quanto mais alto eu quero ir, mais justo é o caminho, mais apertada é a porta que eu tenho que entrar. Mais justo, mais no fio da navalha. Porque agora eu tenho mais consciência. É o que a bispa fala, novo grau, novo mal. Então se eu quero ocupar um lugar alto, Deus também
vai permitir, vai mover situações para testar o meu coração. Então um casal, uma família desajustado, por causa do orgulho, e sabe que está errado, mas mantém o orgulho, o que vai atrair para essa família? Miséria, vai atrair travamentos, vai atrair situações, vai atrair opressão. E só tem um jeito de mudar. Fala comigo, temor. Temor. Temor é a única maneira da gente mudar, pessoal. É somente o temor que endireita o nosso caráter. Sem temor a gente fica um desenfreado, um descontrolado. Não tem como mudar se não tiver temor. A gente precisa tirar as mentiras da nossa vida, porque às vezes a gente fala, né, não consigo, eu não posso, né, é muito difícil para mim. Não, isso é uma mentira que o diabo contou. O motivo de nós não conseguirmos mudar é uma fraqueza espiritual. Quando Jacó mudou o caráter dele, foi quando ele mudou o espírito dele. Pedro só conseguiu ser o Pedro, a rocha, quando o caráter espiritual dele foi mudado. Paulo só conseguiu mudar da água para o vinho, quando o caráter espiritual dele mudou, quando as escamas dos olhos dele foram tiradas. Então nós só vamos conseguir mudar fortalecendo o nosso espiritual. Eu não consigo mudar? É porque eu estou fraco espiritualmente. Porque pessoas fracas na fé, elas não priorizam a oração, elas não priorizam a palavra, porque elas têm uma carne muito forte. E uma carne forte, o que ela vai fazer? Ela vai me deixar orgulhoso, ele vai me deixar teimoso, ele vai me deixar com atitudes imaturas. E a palavra diz o quê? Que eu não consigo, que eu não posso? Não, a palavra diz, eu tudo posso em Deus, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então a palavra fala que eu consigo. A palavra diz que já que eu tudo posso naquele que me fortalece, então eu posso perdoar, eu posso romper, eu posso me acertar com o meu cônjuge, eu posso resolver as coisas, eu tenho graça para isso. Então eu faço por quê? Porque eu tenho temor. Por eu ter temor, eu faço aquilo que é necessário. Ah, mas se eu quiser manter a minha carne forte, aí é onde Deus muda as minhas circunstâncias. Aí o que era muito difícil, quando Deus muda as minhas circunstâncias, eu descubro que ela não era tão difícil assim. Se eu acho difícil me acertar com a esposa, deixa Deus então tocar num filho. Aí fica fácil. Aí a gente tem que se unir, aí a gente tem que orar. Mas isso é a maneira errada, a maneira cega, a maneira tola de viver. A gente não precisa viver sempre na pressão, sempre com a corda no pescoço, sempre Deus tendo que mexer nas nossas circunstâncias. A gente precisa trazer essa consciência para mudar. Porque aí por aí tem um monte de lugares, um monte de igrejas que perderam a reverência pelas coisas de Deus. Não tem reverência na igreja. Muitos fazem brincadeira com os dons espirituais, com os dons do Espírito Santo. Bota tanta coisa, tanto evento, tanta distração, que Jesus está igual naquela igreja lá, está batendo na porta. Eu posso entrar também? Porque tem tanta coisa que eu acho que não cabe Jesus lá. Então, de tão muitas vezes moderninho, de tantas coisas que acaba botando para distrair, a pessoa não se diferencia do ímpio. É mais um lugar. E o povo de Deus, pessoal, tem um padrão. O povo de Deus tem uma linguagem diferente. O povo de Deus tem um estilo de vida diferente. Não é isso que os judeus eram criticados? Lá quando, na situação com a Esther, onde eles estavam lá querendo pegar os judeus, o Ramã falou, ó rei, tem um povo aí diferente, um povo estranho, um povo que não se mistura. Exatamente isso. O povo de Deus tem um estilo de vida diferente. Nós não usamos certos vocabulários. Teve uma pessoa uma vez,
no Walmart, que eu estava lá, estava pedindo uma informação, a mulher entrou para me ajudar numa coisa lá que eu precisava. Eu agradeci e falei assim, obrigado, senhora, Deus abençoe, viu? E depois lá na frente, ali no meio do caminho, ela me parou, olha, pelo jeito que você fala, eu acho que você é evangélico, né? Sim, sou sim. Porque geralmente quem fala desse jeito é evangélico. Pois é. Então, a nossa linguagem é diferente, a nossa postura é diferente. A gente não fala igual todo mundo fala. Tem diferença. A gente não faz certas brincadeiras que todo mundo pode fazer. Não. A gente tem um padrão, tem um nível. Então, a gente presta atenção. Ó. Eu não vou falar igual todo mundo está falando, eu não vou pensar o que eu gostaria de pensar, mas eu estou sendo intencional. Eu estou falando aquilo que não vai entristecer a Deus, eu estou fazendo aquilo que não vai entristecer a Deus, porque tenho consciência. Porque quando eu faço sabendo, o Espírito Santo incomoda. Todo mundo aqui já teve alguma situação que fez alguma brincadeira, alguma situação, fez assim, e aquilo ficou na sua cabeça, puxa, acho que eu passei do ponto, acho que aquela brincadeira não pegou legal, acho que aquela colocação não pegou bem, aí você volta, me desculpa, viu? Desculpa, eu passei do ponto, eu não devia ter falado desse jeito, pisei na bola. Mas não passo batido, não pode passar batido. Porque, sensibilidade ao Espírito Santo. Então a gente precisa estar atento à voz dele, sensíveis ao Senhor. Deixa eu ler para você uma palavra que está aqui em Isaías 58, olha só. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram. Olha só como é que era. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Analisa comigo. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? A gente está orando, está jejuando, não está tendo resultado, Senhor. Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Mas você quer justiça, mas você está explorando os empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Quem nunca voltou de um jejum brigando? Né? Quem nunca? Levante lance a primeira pedra. Em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Você não pode viver do jeito que qualquer um vive e esperar que o seu resultado seja diferente. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia, um dia. O senhor merece um dia aceitável ao Senhor? Olha o que ele quer. O jejum que desejo não é este. Qual que é o jejum que ele quer? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, oportunidades, e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá. Senhor, eu quero ser luz, eu quero ser sal. Quantas oportunidades que nós estamos agarrando para ser luz e ser sal? O jejum, o que o Senhor estava falando aqui, que eles achavam certo ser crente só dentro da sinagoga. Tem gente que é crente só dentro da igreja. Quando ele estava falando, você tem que ser crente no mundo, tá? Aqui dentro é fácil.
É lá fora que você vai iluminar, onde tem trevas. Lá você ajuda o faminto, lá você veste o nu, lá você desata as correntes dos escravos. Lá você leva a esperança, lá você faz a diferença. Aqui não. Aqui todo mundo vai ter um bom comportamento, mas é lá fora, nos detalhes. Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, porque quando você planta na vida do outro, você está colhendo, você cura as suas dores, ajudando a curar a ferida dos outros. A sua retidão irá diante de você, antes de você chegar ao seu nome, a sua integridade, o fulano é ponta firme. A sua integridade irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Antes de você chegar, o seu bom nome, a sua retidão já chegou. E quando você vai embora, você deixa um rastro de boas notícias, você deixa um rastro de glória, você deixa saudade, você deixa um bom testemunho. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Retidão na sua frente e glória do Senhor na sua retaguarda. Você deixa um rastro de bênção. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: por que, Deus, minha vida não está indo? Por que as coisas não estão caminhando, Senhor? Porque a palavra está falando, se eu estou alinhado, se eu estou iluminando, eu vou gritar por socorro e Ele vai dizer: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor e o dedo acusador, né? Muitas pessoas são boas, os fariseus eram ótimos para apontar o dedo. Pecador, você errou, o erro está em você. O Senhor está falando, Jesus fez isso. Alguém te condenou? Eu também não. Mas aí os que não leem a Bíblia, não têm de propósito também, falam, aí, está vendo? Jesus não condenou, quer dizer que eu posso viver do jeito que eu quero. Não, ele falou, vai e não peques mais. Porque quem julga é Deus. Então eu tenho que tirar o meu dedo acusador e a falsidade do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, eu paro de fazer aquilo que eu quero e faço aquilo que Deus quer. Eu beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra, pode estar no pior momento da situação, do país. O Senhor vai satisfazer os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas, os valores, os princípios, né? Nada como, está perdendo, isso daí é ultrapassado, não, nós vamos reconstruir a cultura e restaurará os alicerces antigos, os padrões, a palavra, a cultura do reino. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Então veja, quem olhava aqui, para a vida desses religiosos, parecia o melhor povo da face da terra. Eram os mais espirituais, eles oravam, eles jejuavam, eles cumpriam com os protocolos. Mas aí o jejum terminava como? Em pancadaria. Será que é isso que Deus espera de nós, pessoal? Claro que não. Um dia eu vigio a boca, um dia eu vigio a mente e depois eu sou carnal? Um dia santo e nos outros outros fazendo escravos, brigando, cometendo injustiças. O que a palavra diz? Quem leva alívio, recebe alívio. A palavra diz que quem faz o bem ao próximo está fazendo a si mesmo. A palavra diz, faça ao outro o que você quer que façam a você. A palavra diz que se eu quiser prosperar, eu preciso ser generoso. Então nós aprendemos que se eu quero vencer, eu preciso vencer. Se eu não quero deixar boletos para os meus filhos, eu preciso vencer as minhas guerras. Como é que eu venço as minhas guerras? Sendo um crente, um cristão no dia a dia.
Então, infelizmente, a gente vê muitos maus exemplos, que é o que eu falei agora para você, crentes mentirosos, crentes que lesam os outros, né? O lar é uma guerra, está em pé de guerra. Aí a gente tem que analisar que tipo nós temos iluminado. Como é que eu vou levar alguém para a igreja, convidar alguém para a igreja, por exemplo, se a minha própria vida, se a própria pessoa não dá um bom testemunho? Se a própria pessoa ainda não conhece Cristo? É o que a palavra diz, ó, é um cego guiando outro cego. Os dois vão cair no buraco. Não, vamos lá para a minha igreja, por quê? Não, vamos buscar Deus, por quê? O que eu tenho feito para realmente mostrar, e como a gente acabou de ler, eu vou clamar e eu vou te responder. Como que eu vou convidar um colega de trabalho? Como eu vou convidar um vizinho, se a própria pessoa muitas vezes é um escândalo? Que ela está ouvindo lá a briga, ela está ouvindo lá no trabalho palavrão, ela viu lá que teve uns negócios ali mal conversados, umas coisas estranhas. Já é ruim a pessoa ser um mau exemplo para os de fora, mas pior ainda é quando é mau exemplo para os de dentro, onde a esposa está vendo aquilo, onde os filhos estão vendo aquilo. Os filhos vendo aquela coisa errada, por quê? Porque os pais, muitas vezes, não têm temor. Por que muitas vezes a gente vê filhos fracos? Porque os pais ainda não têm um caráter firme, um caráter forte em Cristo. Então, pessoal, se a gente fizer o que a gente está lendo e ouvindo, a nossa vida vai ser outra. Se a gente pegar essas palavras, esses versículos e trazer para a consciência e aplicar, a vida vai ser outra. Os resultados serão outros. Então a gente precisa despertar. Os filhos, pessoal, vão dando sinais de sofrimento. Mas a gente está muito corrido, às vezes, para enxergar. É fácil você ver um filho quando ele está doente. Aí você para, você cuida, você trata. Mas às vezes eles estão doentes na alma, eles estão doentes no coração e não está sendo visto. E uma alma doente é um problema para a vida toda. Como diz naquela passagem, né? O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Então se não está sendo trabalhado naquela criança um caráter forte, não está depositando amor, não está ensinando reverência, não está vendo os pais terem temor, ele vai crescer um adulto problemático, um adulto doente. É onde a gente vê as crises de identidade, aquela insegurança, não sei se é homem, não sei se é mulher. Aí onde começa a aparecer a rebeldia, onde começa a aparecer a teimosia, onde começa a ficar aquela criança chorona, aquela criança triste, onde começa a ter aquela rivalidade diabólica com o irmão, onde começa a ter ingratidão, onde o pai e a mãe falam, você tem de tudo, você é ingrato, não te deixa faltar nada, só está faltando o principal. Está faltando a fé, está faltando o temor, está faltando tempo de qualidade, mas não passa fome, tem tênis bom, tem roupa boa. Mas o principal não está sendo colocado, por isso que parece que está perfeito fisicamente, mas a alma está doente. Então são muitas coisas. A ciência já mostra que da gravidez até os 12 anos é onde está sendo formado o adulto que será para sempre. Até os 12 anos você vai formar o adulto que vai morrer daquele jeito. Se tiver mal formado, é uma luta muito violenta para vencer. Então, se não crescer de modo saudável, espiritualmente, emocionalmente, a luta vai ser pesada. Então, é muito importante a gente analisar isso, pessoal. O relacionamento que os nossos filhos vão ter com Deus está totalmente ligado ao relacionamento, especialmente, que ele tem com o pai.
Porque Deus representa uma figura de pai. Deus representa uma figura de autoridade. Então, se o relacionamento desse filho com esse pai é ruim, é onde surgem esses ateus, esses revoltadinhos aí, porque são problemas emocionais graves que não foram lidados e tratados. É onde tem os problemas. Então, são muitas situações que a gente precisa vigiar. Senão é uma luta perdida. O Senhor está falando, eu quero responder, mas eu preciso pegar as minhas oportunidades e realmente ter consciência. Eu vou ser um cristão na prática. Um cristão dentro da minha casa e fora da minha casa. Um cristão que está nos detalhes, seja no trânsito, seja lá no mercado, pegou uma coisa fora do corredor, vou deixar aqui fora do negócio, como às vezes a gente vê. Né? A pessoa vai lá, não quero mais essa carne, deixa ali em qualquer lugar, esquentando, vai apodrecer, vai ter que jogar fora. Não, o que o íntegro faz? Ele pega e devolve. Ele não joga lá o carrinho, deixa lá como diversas vezes aparece. A pessoa de muita empatia deixa às vezes o carrinho de estacionamento do supermercado na vaga do estacionamento. Você não pode entrar naquela vaga, porque já tem um carrinho lá. Quando ela poderia, não, alguém passa e pega, não, alguém passa e leva. Não, eu sou íntegro, eu vou fazer a minha parte. Eu vou andar uma milha a mais, eu ainda faço a parte do outro. Até quando a gente vai no evangelismo, tem gente que deixa assim, e a gente vai lá, nós mesmos vamos pegando os carrinhos e guardando no lugar. O que custa? Nada. Mas a gente está ganhando pontos com Deus e com quem está vendo, mas a motivação são os outros? Não, claro que não. Quando você é uma coisa, você é em todos os lugares. Você está num restaurante, você está numa praça de alimentação, você vai comer, todo mundo vai orar, igual faz em casa. Vai sair, está todo mundo no carro, vamos orar. Tem uma pessoa, tem um parente no carro, vai orar do mesmo jeito. Por quê? Porque você é a mesma pessoa em todos os lugares, porque eu sou um cristão na prática. Aí o que ele vai pensar? Que você ora? Que você pede direção de Deus? Que você não é igual a todo mundo, que está naquela loucura, deixa eu comer logo, deixa eu ir logo. Vamos pensar isso, vamos pensar aquilo. Melhor, como Pedro fala, que você sofre porque você é por Jesus e não porque é né, igual, porque ora, e não porque está roubando, está matando, está mentindo. Vai pensar mal se ver isso. Mas não vai pensar mal de ver uma pessoa tendo integridade, de ver uma pessoa surpreendente, uma pessoa que a presença dela traz paz, traz leveza. Isso que vai pensar. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos, por favor. Lembra do que nós ouvimos. Chega do dedo acusador. Chega de acusações. Vamos aprender a reparar as coisas. Vamos fazer como Neemias. O que Neemias fez quando ele chegou lá? Vamos reconstruir. Mas é isso. Vamos reconstruir. Então chega de conviver com pedras queimadas. Chega de viver com coisas desalinhadas. Vamos tomar decisões nessa noite, pessoal. Não vamos viver mais de imagem. Vamos viver de verdade. Porque viver de imagem é muito cansativo. Viver de verdade é muito mais inteligente. Gasta menos energia. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos colocar em lugares altos, pessoal. Deus quer promover o seu povo. Mas Ele não pode promover se eu não estiver com alinhamento. Alinhamento no meu caráter, no meu espírito, alinhamento na minha casa. E Deus quer abençoar. Deus tem progresso e tem felicidade para todos nós.
Mas não vai haver nada disso se eu for uma farsa. Deus não pode honrar pessoas imaturas. A palavra diz exatamente isso, que o herdeiro, o filho do dono, ele é herdeiro de tudo. Mas enquanto ele é menor de idade, ele não pode pegar nada. Então o Senhor quer nos abençoar, mas se eu for imaturo, não tem como ele abençoar. Então vamos crescer. Vamos parar de semear coisas na carne. Porque a palavra diz que quem semeia na carne vai colher destruição, mas quem planta no Espírito, quem semeia no Espírito, vai colher a vida eterna. A palavra diz, não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio colherá, se não desanimar. Então não se canse de fazer o bem. Persevere. Tome essa decisão, ó. Eu vou perseverar no dia a dia, ó. O que eu tenho que fazer? Porque sempre haverá a colheita. Lembra do Jacó? Pode demorar. Mas ele foi enganado pelo sogro e pela esposa. Então vamos tomar as nossas decisões. É nos detalhes, é pegar aquele papel que você achou no chão, é o carrinho, é o produto do mercado, é no trânsito, é no atendimento do telefone em casa, é no trato um com o outro. Deus e os seus filhos estão observando os detalhes. Eles vão reproduzir o que eles estão vivendo. Então, ó, não vamos fazer como lá em Isaías. Eles só tinham rituais. Não vamos ter mais rituais. Vamos ter frutos. Vamos ter uma rotina diária. Eu peço que você fale com o Senhor neste momento. E por favor, traga as crianças para a nave. Fale com o Senhor. Onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento. Tome decisões. Permaneço ouvindo. Tome decisões. Tome decisões. Deus é um Deus de integridade, de excelência, então nós somos íntegros. Ser crente não são protocolos, é muito mais profundo do que isso. Então vamos olhar para a nossa família, vamos olhar para os nossos filhos, não vamos permitir o erro, a mentira, o roubo. Ele mentiu, corrija ele. Ele fez algo no oculto, exponha ele. Tem que expor, porque melhor ele ser exposto hoje e passar uma vergonha e mudar, do que amanhã ele se tornar uma pessoa corrupta, do que amanhã você passar vergonha por causa dele. A palavra diz que se você poupar o tolo hoje, você vai ter que poupar ele amanhã também. Se você ajudar o tolo, você vai ter que ajudar amanhã também. Ele nunca vai crescer. Então vamos tomar as decisões, pessoal. É confiar no Senhor, é fazer por amor a Deus, por temor a Deus. Não se canse de fazer o que é certo. Tome as suas decisões essa noite. Alinhe com a sua casa, alinhe com a sua família, alinhe no seu caráter, no seu coração, alinhe no seu dia a dia. Seja um cristão na prática. Olhe para os seus filhos e observe. Eu não quero reproduzir isso na vida deles. Eu não quero que eles vivam esse tipo de casamento. Eu não quero que eles vejam esse tipo de postura. Eu não quero que eles vejam que o pai não é um homem íntegro, que a mãe não é uma mulher de integridade. Eu não vou aceitar essa reprodução de caráter. Eu não vou aceitar que aquele sentimento que eu tive na minha casa, essa insegurança, o mau pai que eu vi, a má mãe que eu vi, que eles vejam em mim também. Não aceita isso, pessoal. Vamos fazer como Neemias. Eu vou reconstruir. Então reconstrua a sua casa, reconstrua a sua família, reconstrua o seu relacionamento, reconstrua a sua imagem, reconstrua o seu caráter. Alinhe a sua vida com o Senhor em nome de Jesus. E eu peço que todos nós vamos orar juntos. Vamos orar com a nossa família. Vamos abençoar a nossa casa.
vamos tomar decisões, Senhor. Nós não vamos mais viver nesse pé de guerra, nós não vamos mais viver com essa falta de temor, com essa falta de integridade. Eu não vou mais aceitar viver com essa postura mentirosa. Então vamos orar, vamos tomar as nossas decisões por Deus e pela nossa casa, pela nossa família, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, que nesta noite, que barreiras tenham sido quebradas, meu Pai, que a maturidade venha, Senhor, ser uma constante na nossa vida, que o temor do Senhor seja o nosso guia, meu Pai, que o nosso temor, meu Pai, seja o temor reverencial ao Senhor, que nós não vivamos mais por imagem, Senhor, por momentos de oscilações, de altos e baixos, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro mudanças, meu Pai, eu declaro corações abertos, corações alinhados, Senhor, eu declaro relacionamentos alinhados, eu declaro filhos abençoados, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, uma casa abençoada, para que ali haja prosperidade, para que ali haja, Senhor, vitórias, meu Pai, testemunhos. Eu declaro, meu Pai, que cada homem aqui, Senhor, é o provedor da sua casa, é o cabeça da sua casa, é o vencedor da sua casa, é o que guarda a sua casa, é o que guarda a sua família, que protege lá fora, diante das situações, e que essa esposa, Senhor, que ela seja aquela que protege dentro da casa, Senhor, que dá o suporte emocional, espiritual, que olha por aqueles filhos, que cuida daqueles filhos, Senhor. Eu declaro, Senhor, famílias unidas, eu declaro casamentos restaurados, Senhor, eu declaro filhos de caráter, Senhor, filhos poderosos, homens e mulheres tementes ao Senhor. E eu declaro em nome de Jesus, meu Pai, a nossa casa, uma casa firme, um casamento vitorioso, Senhor, onde o Senhor pode abençoar, onde quem habita naquele lar é o Espírito Santo, em nome de Jesus, onde aqueles filhos estão vendo pais equilibrados, pais unidos, pais abençoados, pais vencedores, pais que são bons testemunhos, pais que edificam a fé deles, pais que estão vendo, filhos que estão vendo aqueles pais vencendo juntos, crescendo juntos, sorrindo juntos, tendo atitudes de amor, de carinho, de respeito, em nome do Senhor Jesus. Que eles peguem, meu Pai, que eles busquem este exemplo, Senhor, que eles entendam que o casamento, Senhor, qual é o padrão do casamento, não aquele padrão que muitos infelizmente vivem, um longe do outro, em quartos separados, passando vergonha, passando um mau testemunho para os filhos. Eu declaro, Senhor, que haja consciência de cada um de nós, meu Pai, que haja consciência, maturidade, que cada um aqui, Senhor, que a sua palavra venha e que sejamos cristãos, meu Pai, cristãos na prática, Senhor, cristãos na prática, cristãos de verdade, homens e mulheres santos, meu Pai, não perfeitos, mas que querem te agradar, que querem fazer a sua vontade, que tem algo maior, meu Deus, que não são mais egoístas, que não são mais imaturos, Senhor, mas fazem por temor ao Senhor. Por temor ao Senhor, eu vou ser um exemplo para os filhos. Por temor ao Senhor, eu vou resolver as desavenças. Por temor ao Senhor, eu não vou falar certas coisas. Por temor ao Senhor, eu vou fazer certas coisas. Então que haja, meu Pai, esse entendimento de cada um de nós, para que tenhamos aqui famílias poderosas, meu Pai, e que a nossa vida seja um testemunho, Senhor, como disse na sua palavra, que a nossa luz irromperá e será como o meio-dia, Senhor, que as nossas famílias, Senhor, sejam como a luz do meio-dia, que as pessoas olhem para nós e queiram, meu Pai, eu quero saber o que vocês fizeram, o que vocês fazem, por que seus filhos são tão abençoados, tão inteligentes, tão maduros, tão abençoados, tão espirituais, tão obedientes, o que você fez que o seu casamento é tão abençoado? Parece que vocês não têm problemas. É isso, é o temor, é a diferença daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve. Não que é mais fácil, pelo contrário, é mais difícil até, mas nós pagamos o preço certo, nós pegamos guerras que vão ter recompensa, nós não queremos ter razão ou estar certos, nós queremos agradar a Deus. Então eu peço, Senhor,
Que haja um entendimento, Senhor, que haja maturidade, que haja sabedoria, meu Pai, e nas nossas famílias, em nome do Senhor Jesus, que a sua presença seja real e evidente, meu Pai, nas nossas famílias, nos casamentos, nos filhos, Senhor, que esses filhos sejam cada dia mais saudáveis, abençoados, felizes, meu Pai, cheios do Espírito Santo, que sempre falem a verdade, que tenham um caráter forte, meu Pai, que iluminem, que façam a diferença, que não sejam esponjas, meu Pai, do mundo, mas que sejam pessoas que levam a cultura, Senhor, que levam a cultura do reino, que levam a excelência, meu Pai, por onde passam. Eu peço, Senhor, que a nossa vida seja um reflexo do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, vitórias, abençoa o nosso povo. Eu declaro respostas, mudanças, testemunhos, Senhor, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém e amém.